Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um programa Conexão Imigração USA. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e toda semana a gente tem um encontro aqui falando de imigração, falando desse sonho que brasileiros e brasileiras, vamos combinar, que imigrantes assim como eu e você têm de morar nos Estados Unidos legalmente, de ganhar dólar, de viver aqui na terra do Mickey, porque vamos combinar que se acostumar com coisa boa é muito fácil. É claro que, como todo sonho que se preze, ele tem alguns obstáculos, tem uma meta a ser alcançada, e é por isso que eu, que sou advogada de imigração, venho falar desse assunto que são as possibilidades de morar aqui legalmente com tanto empenho e, para mim, é entretenimento. Já falei várias vezes aqui no programa que imigração é uma novela, né? Você tem heróis, você tem sofrimento, você tem romance. A gente já falou aqui de alguns sofrimentos, a gente não falou ainda dos empresários, né? E como toda boa novela das 8, tem que rolar um empresário de sucesso. Por que eu estou falando isso? Eu hoje estou aqui para falar do programa EB-2 National Interest Waiver, que virou o queridinho dos brasileiros. Por que o queridinho? De mais de 40 mil petições apresentadas no ano anterior, no ano de 2023, houve um aumento de 908% no número de brasileiros que submeteram pedidos dentro dessa categoria que parece para muitos a porta da esperança de morar nos Estados Unidos sem um investimento, sem o patrocínio de uma empresa, sem um casamento receber um green card baseado no seu histórico profissional e acadêmico, pode sim ser uma realidade, desde que você consiga cumprir com os critérios impostos pela lei. Quando a gente fala de EB-2 National Interest Waiver, é um daqueles processos que tem um alto teor de poder discricionário para o agente migratório. O que quer dizer isso? É um grande poder de interpretação e de aplicação da lei ao que o agente interpreta como sendo de bom tom para os Estados Unidos. No processo de EB-2, um profissional que cumpre com 3 dos 7 critérios impostos por lei, que são 10 ou mais anos de experiência no seu ramo de atuação, formação na sua área, que muita gente confunde com formação acadêmica, com nível superior, mas a lei não diz isso. A lei diz, inclusive, que se você possui certificados na sua área, pode sim ser o suficiente para comprovar que você cumpre com um dos critérios apresentados por lei. Ser membro de uma associação profissional, ter salário acima da média, que é muito importante, não é o salário acima da média se comparado a outros brasileiros, é salário acima da média se comparado com outros profissionais da sua área de atuação. E dali você vai apresentar as evidências relacionadas ao seu histórico de trabalho, mas o americano gosta e preza mesmo não só pelos diplomas, mas pela prova de que o seu conhecimento tem aplicação e utilidade nos Estados Unidos. Muito se fala que o EB-2 é o visto dos engenheiros ou dos cientistas, e isso é incorreto, porque o visto não é limitado a uma profissão. É profissão ou formação ou experiência e aplicação. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala do EB-2 National Interest Waiver, o governo está abrindo mão de que esse imigrante que está vindo para os Estados Unidos ou que pede vir para os Estados Unidos, ele tem a possibilidade de morar aqui legalmente, que isso é importante, não é um visto temporário. A pessoa receberá, se contemplado com uma aprovação num processo de EB-2, um green card para ele, ela, ou marido, mulher, e filhos e filhas solteiros e menores de 21 anos. Toda a unidade familiar. Uma coisa é super importante. Para que você possa trazer a sua família, é importante que você e seu cônjuge sejam legalmente casados. A união estável não vai ser reconhecida para propósitos do green card, mesmo na categoria de EB-2 National Interest Waiver. Então, você já aprendeu algo que pode fazer toda a diferença aí no seu processo imigratório. Então, voltando a falar aqui dos critérios do EB-2. A gente falou da formação profissional e da questão do salário acima da média. Você não precisa cumprir com todos os critérios, você precisa cumprir com 3 dos critérios apresentados por lei.
Agora vem a parte mais difícil do EB2, que é mostrar que você vem para os Estados Unidos para resolver um problema, bem o estilo Shark Tank. Eu falo que o EB2 National Interest Waiver é o Shark Tank migratório. Você tem que mostrar a sua formação, o que você reconhece como um problema nos Estados Unidos, que é da sua área de atuação, e como que resolver esse problema, permitindo a sua entrada legalmente nos Estados Unidos, tem mérito substancial e importância nacional. E que você, imigrante, é a pessoa melhor qualificada para criar um impacto positivo na resolução daquele problema. Vou dar alguns exemplos de processos que eu já estive envolvida e que nós ganhamos, né? Porque eu acho que eles resumem muito bem o que é de fato um EB2 National Interest Waiver. Um empresário brasileiro, na parte da indústria, né, de ferro, viu que nos Estados Unidos havia uma necessidade muito grande de negócios na área de reciclagem de óleo. Olha lá, óleo de cozinha, óleo de carro, e ele apresentou um projeto, né, de atuação aqui nos Estados Unidos e um negócio nesse ramo, que se expandiria, tá, por mais do que uma cidade, mas olha o argumento que a gente conseguiu encontrar dentre outros, para viabilizar esse processo. Quando o óleo não é disposto, não é jogado fora corretamente, ele cai na corrente de água e ele contamina toda a rede de água, e isso acaba criando um problema que é muito maior do que meramente local. Então, o conhecimento de estudos econômicos na sua área e na sua área proposta de atuação podem e farão toda a diferença no êxito do seu processo. É claro que preservar as vias fluviais, o acesso à água limpa nos Estados Unidos é algo que tem mérito substancial e importância nacional. Ah, apresentei isso, já está tudo resolvido? Não é bem assim. Você agora vai ter que apresentar um argumento de que você é a pessoa melhor posicionada para desenvolver aquele projeto. Então, nesse caso, essa pessoa que já estava acostumada a tocar uma grande indústria num ramo que tem um grande número de poluentes, pôde mostrar que a experiência dele, que não era exatamente na área de reciclagem de óleo, mas era diretamente aplicada ao problema que ele havia identificado. Então, vejam, é como apresentar uma argumentação, um pitch de investimento. Só que nesse investimento o governo americano, ao invés de te dar dólares, está te dando a possibilidade de ganhar esses dólares com uma autorização de trabalho e um green card para os Estados Unidos. Outros exemplos que levaram à aprovação do EB2 não tem só a ver com o fator financeiro, porque muita gente acha que o EB2 tem a ver meramente com a possibilidade daquele indivíduo trazer para os Estados Unidos dinheiro, e não é bem assim. Eu estive envolvida num processo de EB2 National Interest Waiver que foi aprovado de um indivíduo que estava apresentando uma solução para escritórios de audiologistas. Para quem não sabe, aqui nos Estados Unidos existe uma divisão da profissão de fonoaudiólogo. Tem o fono, que é o speech therapist, e o audiologista. Muita gente também não sabe que a perda da audição é a lesão de guerra mais comum, é a lesão mais comum entre militares da reserva e da ativa do governo americano. E o governo americano é um dos maiores consumidores de serviços de saúde nos Estados Unidos. Por que isso tudo é relevante? Aquela solução de gestão de consultórios de audiologistas teria a possibilidade de economizar dinheiro para o governo americano e de disponibilizar acesso a tratamento para milhares de veteranos. Ou seja, economia de dinheiro é tão importante quanto geração de receita. Preservar uma vida é tão importante quanto o desenvolvimento tecnológico. Em alguns casos, até mesmo o fator cultural. Nós já estivemos envolvidos em processos, quando eu digo nós, eu e a minha equipe no meu escritório de advocacia, de indivíduos que puderam mostrar que por meio da cultura e até mesmo da religião, seria possível ter um programa de cunho social que teria um impacto quantificado.
americano gosta de números, ele gosta de exatidão e de fatos. Cabe ao aplicante do EB-2, National Interest Waiver, apresentar esses números. E como é que você faz isso? É por cartas de especialistas, estudos acadêmicos. Eu sempre falo para as pessoas que querem buscar o EB-2 que eles precisam ser o maior conhecedor da área deles nos Estados Unidos e apresentar uma solução para o problema que a área deles tem. Então, por exemplo, muita gente fala, mas está faltando engenheiro nos Estados Unidos. Isso é um comentário que não é embasado em uma lei imigratória. Porque, volto a dizer, o EB-2 não é limitado a nenhuma profissão. Não é porque falta engenheiro nos Estados Unidos que, por exemplo, indianos têm facilidade em entrar nos Estados Unidos. Por que eu falo dos indianos? Eles são a comunidade com o maior número de indivíduos possuidores de mestrado e doutorado no planeta. Não é só nos Estados Unidos. Ou seja, se os Estados Unidos estivesse de fato interessado em trazer um indivíduo meramente com formação acadêmica, o programa seria voltado à formação e não à formação e experiência. Quando a gente fala de EB-2, é claro que você tem a possibilidade de estruturar o seu caso com prêmios. E muitos brasileiros não sabem que eles podem e devem cavar esses prêmios, sabe aonde? No Brasil. Menções honrosas, artigos publicados sob a sua área de especialidade, porque o artigo não é para mostrar que você é famoso, não é paparazzi, é falar da sua autoridade como uma sumidade no assunto. Ou seja, se eu sou advogada de imigração e estou vindo para os Estados Unidos pleiteando um green card por habilidades excepcionais, eu preciso mostrar que eu sou uma autoridade naquele tema. E mais importante, voltar, mostrei toda a minha formação, falei de um problema que tem mérito substancial e importância nacional e que eu sou a pessoa melhor posicionada por meio de formação, cartas de recomendação. E olha, brasileiro com carta de recomendação é um desafio, viu? Por quê? A gente quer falar na carta de recomendação que é boa gente, que o cara é flamenguista, não, brincadeira, que o cara é boa gente, que eu conheço ele, que ele é honesto. Posso contar um segredo para vocês? O governo americano não está vetando você e aprovando seu caso baseado nisso. Ele quer ver na sua carta de recomendação que você desenvolveu um programa, que você teve um papel crucial na obtenção de uma meta que é diretamente correlacionada ao projeto que você visa desenvolver nos Estados Unidos. Eu sou diretor de empresa americana. Não vai ser o fator diferencial do seu caso. E no final das contas, você vai ter que apresentar eu falo que é um trabalho em grupo. Lembra aquele trabalho em grupo da quinta série que todo mundo tinha que botar um pedaço e mostrar um produto final que era satisfatório? Então, nesse caso, você está trabalhando em conjunto com o seu advogado ou advogada, porque processos imigratórios são coisa séria. E para você que está pensando em morar nos Estados Unidos, buscar a ajuda de um profissional licenciado aqui nos Estados Unidos é o primeiro passo em evitar que o seu sonho se torne um pesadelo. Você vai colocar tudo isso num pacote e apresentar para o governo americano a sua argumentação. Vocês sabem que eu já fiz processo de EB-2 que continha 3.000 páginas, entre estudos acadêmicos, cartas de recomendação. É realmente um processo de argumentação e criatividade baseada em fatos. Mas você sabe o que está no final desse projeto complexo? O seu green card para que você e a sua família possam trabalhar aqui nos Estados Unidos legalmente. Se você tem interesse em saber mais a respeito do EB-2 National Interest Waiver, essa é a sua oportunidade de entrar em contato com o programa Conexão Imigração USA, porque eu tenho certeza que, apesar de eu falar de um tema diferente toda semana aqui no Conexão Imigração USA, imigração sempre tem um novo enredo, uma nova narrativa, uma nova oportunidade de falar a respeito da aplicação e das minúcias dessa lei de uma forma diferente e de aprender algo. Se você quer saber mais, manda sua pergunta pelas redes sociais e se lembre que toda semana eu e você, eu, Renata Castro, advogada de imigração, temos um encontro aqui para a gente se conectar e falar de imigração para os Estados Unidos. Até semana que vem.